Olá, meus amigos, voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco dessa entrevista mais que caliente com o professor Dr. Renato Cancian. Renato, nós terminamos o segundo bloco com uma pergunta que eu acho que eu vou fazer a pergunta, vou levantar e vou sair. Não quero nem ouvir a resposta, porque eu tenho medo das respostas e tenho medo dos comentários nessa época difícil que o Brasil está vivendo, né? Então, uma pergunta básica aí, Renato. Nazismo é de direita ou nazismo é de esquerda? Eu vou começar dando risada aqui para responder, porque eu fiquei interessado. Essa é outra questão que surgiu no contexto da polarização política, né? Sim, Logo na sim. eleição presidencial. E eu fiquei tentando entender, eu falei, meu, mas o que será que, de onde que surgiu essa combinação dessa pergunta? É abominável. Renato, onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem os que. Eu fiquei me questionando, eu falei, poxa, mas essas questões assim que são do passado histórico, né? Ou seja, por que elas ganharam força, né? Por que essa questão ganhou força? E assim, eu diria já logo respondendo que o nazismo é de direita, não é só de direita, é de extrema direita, né? De extrema direita. Não existe nenhum O, elemento de Uau, precisamos falar o óbvio. óbvio, exatamente, é de extrema direita. O que aconteceu? Vamos retomar um pouco aquele período do pós-Primeira Guerra Mundial. É que, assim, né, é importante esclarecer o seguinte: aqueles países que perderam a guerra, a Alemanha foi um deles, estava numa situação caótica, economicamente e politicamente. Então, você tem uma reorganização dos grupos políticos e de várias linhagens, várias tendências aí. Lembrando que logo em seguida, nessa época, logo a Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa, e tem o grande medo, né, daquela Revolução Mundial tão propagada pelos comunistas, pelos bolcheviques, né? Ou seja, de O revolução. manifesto comunista, proletariados do mundo univos. Isso. E aí você tem uma questão que aparece, que é essa ideia, digamos assim, muito forte, né? Que é a ideia do nacionalismo, que está presente praticamente o programa do Partido Nazista, e o próprio Partido Nazista, como é denominado? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, tudo isso é um grande engodo, porque todas essa sigla, na verdade, esses termos, eles não significam nada. O que acontece? É um partido sem expressão eleitoral. Na verdade, quando Hitler foi nomeado chanceler, ele tinha o mesmo peso que as outras forças políticas, quase 50% das cadeiras do parlamento. Foi a eleição que ele mais obteve, foi a última eleição antes do Hitler se tornar chanceler. E nesses anos, na década de 20, o partido mudou algumas vezes de nome, mudou de liderança, o Hitler depois assumiu a liderança incontestável, mas o programa também era inconsistente. Tinha alguns momentos que o programa era anticapitalista, era Depois, antipetista, antiburguês, enfim, era totalmente inconsistente. A gente tem que pensar o seguinte: é como os partidos de hoje, tem muitos partidos que têm algumas siglas que não significam nada. Social democracia, pode ser que não significa nada, ou seja, não tem consistência ideológica. E naquele período também acontecia isso. Então, ou seja, isso era muito mais vamos usar o termo aí que você cunhou, que era estratégia, né? Ou seja, era muito mais uma estratégia de ganhar alguns setores do eleitorado, os trabalhadores urbanos, os trabalhadores rurais, a burguesia industrial, enfim. Então você tem o uso desses termos. Agora, uma certeza a gente tem uma certeza que o partido era nacionalista e antissemita. Essa é a pedra basilar do nacionalsocialismo, nazi, né, que depois eles abandonaram esse termo nazista. Mas então, uma coisa é quando ele convive com outros partidos, são forças políticas que convivem com outros partidos. Outra coisa é quando chega ao poder. Aí nós temos uma clareza da natureza do regime, né? Então é um regime que é totalitário porque ele tenta estabelecer o controle sobre toda a sociedade. E ele não é, digamos, ele não é ele pode ser antiburguês, mas não é anticapitalista. Na verdade, quem comandava a atividade as econômica grandes era a corporações. iniciativa privada. A elite. É diferente do que acontecia na Rússia, né? E também muitos consideram que não era nem socialista nem de esquerda. Já começa por aí a discussão.
Podiam ser nominalmente, mas o programa político que eles fizeram pode ser até que sofreria até muitas críticas de socialistas genuínos, digamos assim. Né? Porque assim, a gente tem que entender isso, a gente tem que usar alguns parâmetros para entender, Você está para pensando em poder Trotsky? justificar. Você Oi? está pensando em Trotsky? Estou pensando o seguinte, na verdade, assim, o programa político que o Stalin, que depois estabeleceu na Rússia, ele era contrário àqueles princípios do movimento de esquerda, do movimento revolucionário. Ele era totalmente contrário, a estatização, centralização do poder, certo? Ele era contrário Não, mas você tinha as comunas, você tinha depois os comitês de fábrica, isso não é totalmente. Dizer não, totalmente o contrário, eu acho que é um pouco de exagero, não, é, Renato? mas assim, a tendência de centralização do poder, de acabar com a autonomia dos soviéticos e depois centralizar o poder e criar, digamos assim, uma burocracia estatal da O forma como establishment. isso aí você criou. Você não tinha classes sociais, né? Isso é não havia classes sociais. Você tinha rompido com as relações de classe, mas havia diferenças no estabelecimento que você falou, da burocracia e Claro, da iniciativa, né, dos trabalhadores. Então, isso é um parâmetro. A gente pode dizer, segundo a classificação, nós temos que encontrar elementos de classificação. Então, por claro. exemplo, no regime nazista, que era totalitário, a gente precisa entender o seguinte: o Hitler tinha muito, conforme diz Hannah Arendt, naquela obra dela magistral, eu esqueci o nome agora, se você me lembra, Origens do Do Totalitarismo. totalitarismo. Isso, Origens do Totalitarismo. Ela diz que o Stalin tinha uma grande admiração, o Stalin não, o Hitler tinha uma grande admiração pelo Stalin, não pelas ideias dele, mas da forma como ele direcionava, digamos assim, a burocracia do Estado soviético. Então, Esses extremos, desculpa te interromper, Renato, só para não perder o. Esses extremos parece que se aproximam, né? Os nessas extremos, nessas ideias de totalitarismo, de controle absoluto do poder, né, da imposição de ideias, dessa personificação num grande líder, né, esses extremos, eles meio que. isso aproxima o Stalin do Hitler, mas não significa que um era Claro, claro. né, sem posicionamento ideológico. Então, Sim. isso se aproxima, é uma construção nova. Nós Não, nunca não, vimos. o que eu quis. Desculpa te interromper novamente, Renato, mas o que eu quis dizer que se aproxima, não que o Hitler fosse de esquerda. O que eu estou dizendo é que nos extremos os comportamentos são parecidos. Não é isso que eu quis dizer. Não é? Não, está correto, são muito parecidos nesse sentido. Então, o que acontece? Quem levava adiante a atividade econômica sob o regime nazista era a iniciativa privada, isso não tem a menor dúvida. Sim. Claro que você tinha o quê? O Estado orientando essas atividades, mas está longe de ser como era na União Soviética. Então, ele é de extrema-direita, sim, por quê? Porque ele não tem nada de social, ou seja, no programa do partido não tem nada de socialista, não tem nada de, digamos, socialização dos meios de De produção, produção. absolutamente nada disso. Então é de extrema direita e é um partido que tem como base o quê? O nacionalismo, que naquele período era um elemento muito importante para todos os países, é um elemento muito importante. Agora, o antissemitismo é algo muito mais trágico, né? Porque você tem um regime que ele tenta impor aí uma segregação racial baseado o quê, né? Diferenças étnicas, diferenças raciais, diferenças, ou seja, de cor, né? Entendeu? Aí Que você tem levou ao modelo genocida. Isso sem sombra de dúvidas. então não tem absolutamente nada de esquerda. Agora você tem razão, eles se aproximam nesses extremos de matança de pessoas inocentes, de tentar acabar com todas as forças de oposição e conseguiu na União Soviética mais do que na Na Alemanha. Alemanha, até porque eles perderam a guerra. Mas o que fica dessa experiência é de um regime assim, sem sombra de, sem dúvida, de extrema direita, não tinha nada de esquerda. Agora, essa forma de organização política, que é o totalitarismo, ela é nova, ela é totalmente nova. Ela é produto desse período pós-Primeira Guerra Mundial. Ela é uma novidade em formas de organização do poder. Isso começou na Rússia
e teve o quê? Teve algumas experiências na Itália e na Alemanha. Então é isso. Agora, a minha dúvida é saber de onde essa questão surgiu, e essa dúvida Eu surgiu. acho que, eu vou pôr uma teoria minha, né, uma hipótese, não é? Se me permite, a minha hipótese é que essa polarização no nosso país, ela faz com que você tente empurrar para o outro lado que é ruim e trazer para o seu lado que é bom, né? Então, o nazismo, que foi realmente um movimento assim, que não há palavras, o ser humano não conseguiu expressar em palavras o horror que foi. Aí essa ideia, e como ele tem o socialismo no, né, o movimento dos trabalhadores socialistas, nacional socialismo no nome, aí foi uma pecha pro pessoal de direita querer jogar isso pro outro lado, falar, não, ó, toma que o filho é teu, né? Eu vejo isso aí, é óbvio que é um não sei que palavra usar, mas um artifício, um truque intelectual para uma jogada de marketing. Né? Um truque. Eu vou dizer isso. É um truque intelectual. Eu uso termos não correlatos aos fatos, como você bem colocou. E aí eu faço isso como uma ferramenta de marketing. Não, o filho é teu, né? Não queremos tirar esse filho do nosso colo aí. Que também o lado da esquerda está usando do mesmo lado. Não, se vocês são de direita, vocês são nazistas, vocês matam judeus, e vocês matam negros, ciganos, né? Então, que também não corresponde. Quer dizer, você acabou de citar Hannah Arendt aí, né? Desde quando ser liberal e ser de direita necessariamente é ser nazista, né? Que também é uma empurrada de toma, o filho é seu, fica no seu colo. Um parênteses que eu queria fazer, essa vai ser a próxima pergunta nessa linha, é óbvio, mas um parênteses que eu queria fazer quando você disse do nome do Partido Nacional Socialista do Nazismo, que o nome não corresponde à pessoa, né, de forma alguma, mas eu também lembro assim, de outros exemplos de países totalitários que são repúblicas, normalmente começa por República Democrática. Né? A Alemanha, por exemplo, a Alemanha Oriental, né? Era a República Democrática da Alemanha, né? De democrática não tinha nada, né? Então, é interessante, aí você colocou um assunto interessante. Primeiro que isso não contribui em nada, esse debate com um partidário de direita ou partidário de esquerda, um jogando, culpando o outro, ou tentando criminalizar o outro, com esses rótulos, não ajuda em absolutamente Não, nada. Eu acho que as coisas que aparecem, por exemplo, nas redes sociais, não ajudam em absolutamente nada, só complica a situação. não. Né, fascista, ou seja, está longe de ser, não significa, pode ser um antiliberal, mas, sabe, está muito longe, está muito distante. Eu lembro quando a gente falava que o governo se falava na época da graduação, eu entrei na faculdade achando que o governo de Getúlio Vargas era fascista, depois eu fui entender que estava muito longe, nós não chegamos nem a esse ponto, né, ou seja, era outra classificação. Era só um simpatizante, né? Sejamos francos, era só um simpatizante. Estava bem longe de ser um regime nos moldes do fascismo italiano, estava bem longe. Mas, enfim, depois a gente vai aprendendo, a gente faz graduação, pós-graduação, e vai ficando um pouquinho mais esperto, né? Eu achei interessante, não colabora em nada, tanto você colocar esses termos assim nas redes sociais, eu acho que isso complica a situação, eu acho que não adianta em nada. A outra questão que você colocou, o que você falou mesmo aí? Você falou do quê? Do uso dos nomes por países que são Da ditaduras. democracia. Então, você se recorda que só foi depois da Segunda Guerra Mundial, com aquele famoso livro do Schumpeter, Sim, né? sim, sim. E ele vai colocar o debate em termos acadêmicos e dizer, bom, o que é democracia, o que não é? E ele vai estabelecer uma classificação, vai dizer, ó, nós temos que encontrar aí uma explicação, porque senão a gente faz uso político desses termos. Então, todos os países são democráticos, ou seja, a União Soviética se dizia democrática, Cuba se dizia democrática, Coreia do Norte se dizia democrática, enfim. Ou seja, então, qual que é a classificação que a gente faz? É tudo a mesma coisa? Então, isso foi importante. Então, essa questão também, então a gente pensa o seguinte, naquela época... Renato, Grã-Bretanha, que tem rainha Isso, democrática. exatamente, ou seja, república é um outro termo que é usado de forma República.
nada, a gente, república, e aí, o que que é? Será que é uma república mesmo ou não? Enfim. E, então, só depois, a contribuição que deu a área acadêmica ao entendimento dessas classificações foi muito importante. Mas naquele período do pós-guerra, na verdade, se usava esses termos e de forma indiscriminada. Então, o nome do Partido Nazista realmente muito interessante. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores Alemães. trabalhadores alemães. Então, é totalmente inconsistente, né? Então, é isso. Eu espero ter respondido a pergunta. Eu gostei muito das suas colocações e eu acho que essa questão foi um pouco até divertida. É trágica esse histórico, mas é divertida para a gente discutir aqui. Não, é divertido, porque quando começou a aparecer isso, eu dava uma risada, sinceramente, eu achei que era assim meio que brincadeira. Eu achei que era brincadeira. Sabe quando você ouve a coisa assim? Você fala, que legal, é verdade, né? Que divertido. Não, pera um pouquinho, ele tá falando sério. Opa, então não é piada, você tá falando sério? Ok, então parou, né? Mas, ok, não, respondeu, Renato, respondeu muito bem e eu concordo em gênero, número e grau contigo aí. Meus amigos que estão assistindo, bom, você pode até não concordar, mas eu e o professor Renato concordamos. Sim, nazismo era não só de direita, aliás, o Renato foi muito mais preciso do que eu, e tal seria se não fosse, com a competência da área e a dominância da área, que eu não tenho. Mas ele disse, é de extrema direita. Mas aí, Renato, eu vou trazer um outro ponto para você quando você falou isso, e algo que eu tenho conversado, inclusive com amigos de esquerda, falei isso com alguns deputados, inclusive do PT, que são colegas, que de vez em quando a gente encontra, e me incomoda quando ficam falando, seu nazista, seu fascista, e esse tipo de coisa, né, para atos que, ao meu modo de ver, não são necessariamente nazistas e fascistas. E eu me lembro da parábola do menino do lobo, né, na floresta, na aldeia, aquele, olha o lobo, todo mundo corria lá, e aí não era lobo, e voltava. E ele, olha o lobo, né, e as pessoas corriam, e não tinha lobo, e voltava. O dia que ele gritou, olha o lobo, e tinha o lobo, as pessoas não acreditaram e foram atacadas, né? Então, me preocupa quando você usa essas ferramentas extremas de chamar alguém de nazista, fascista e coisas do tipo, de que isso vai amortecendo essa sensibilidade das pessoas e as pessoas deixam de acreditar porque naquele momento realmente não é o caso, né? Não é o caso. Olha, ele deu uma resposta, estamos falando do presidente, né? Vamos falar assim. E não vou fazer partidarismo aqui, eu sempre deixo a minha posição política de lado, né? Mas quando, ele deu uma resposta atravessada para o repórter, então ele é um nazista, né? Pô, calma, cara, né? Calma. Só porque ele deu uma resposta atravessada, ele é mal educado, ok, né? Mas chamar de nazista. Então me preocupa que isso cause um amortecimento, não sei se a palavra é essa, e se tudo é nazismo, quando algum dia nós caminharmos nessa direção, aí os avisos não serão mais ouvidos, não é? O que você acha disso? Essa é uma impressão e é um medo que eu tenho. O que você acha? Eu acho que, ou seja, você falou num assunto interessante quando nós citamos as redes sociais. O que me impressionou um pouco eram colegas formados que fazem, digamos assim, o uso desses termos, colegas formados, não é o leigo que eu conheço que, digamos assim, ainda não tem a graduação, enfim, às vezes até, então, o que me impressionou é o uso, por exemplo, por pessoas que eu conheço e que sabem que aquele tipo de movimento não é fascista, não é nazista, e mesmo assim ainda usa as redes sociais para fazer esse tipo de digamos, marketing, né, partidário. Eu fiquei preocupado. Agora, o que eu percebo é o seguinte, Robson, eu acho assim, nós vivemos uma sociedade, ela é tão distinta, digamos assim, com diferenças regionais, diferenças socioeducacionais, diferenças econômicas, que eu não sei se esses movimentos, eles têm, assim, digamos, algum futuro de criar raízes. Eu não sinto esse tipo. Acho que nós somos uma sociedade tão desorganizada que até nessa questão
de elaboração ideológica, nós ficamos para trás. E, nesse sentido, é interessante, porque assim, nós somos tão desorganizados politicamente, nesse sentido, que eu não vejo que isso crie uma raiz que tenha, digamos assim, uma projeção nacional. Eu não acredito nisso, eu não acredito. Agora, que esses Você está movimentos falando, você tá falando dos extremos. dos Dos extremos, extremos. Mas estou você acha, falando mas você acha que o movimento de direita ele é um movimento que veio para ficar? Ele é uma parcela da sociedade duradouro? olha, Robson, o que eu diria? Vamos em retrospectiva aqui, dois momentos aqui. Você se recorda dos movimentos de junho de 2013, das chamadas jornadas de junho? Quem poderia prever esses acontecimentos? A gente achava que a sociedade estava, digamos assim, usufruindo do crescimento econômico, de um governo que tinha estabilidade governamental, digamos assim, naquele período, e de repente, em 2013, tudo se implode. Ou seja, nós não poderíamos prever isso. Quem de nós, na década de 90, na época da formação, a gente não poderia prever o Brasil de hoje, o saco de fundo que nós nos encontramos. Então, eu acho assim, que fazer essas previsões é um pouco difícil. Eu me lembro também de outra questão que que eu estava discutindo na década de 90, que era justamente essa questão do crescimento das seitas evangélicas e das igrejas evangélicas, a ponto de criar uma mudança estrutural na composição religiosa do Brasil. E aí, assim, naquela época eu não acreditava que isso poderia ocorrer. Hoje nós estamos numa situação em que realmente os evangélicos têm bastante proeminência, ou seja, eles, na verdade, competem com os católicos, que já estão perdendo, digamos assim, a posição de religião, digamos, religião. Oi? Mais significativa? Mais. Digamos assim, esqueci agora me fugiu o termo agora. Você tinha uma maioria de católicos. Hoje essa realidade já está em declínio, né? Já está em declínio nas 4 décadas que nós estamos, nas últimas 4 décadas. Então, hoje, o que aconteceu? Você tem um declínio, mas você não tem uma consistência, um agrupamento, por exemplo, dos evangélicos, que tem uma plataforma política única. Não, Então, não tem. não, Ou não tem. seja, por mais que você faça pesquisas, discuta essas questões no âmbito acadêmico com outros com intelectuais ou com pessoas que estudam isso, você não dá para prever. Então, assim, eu coloco esses movimentos de direita, eu acho assim, eles não, talvez não sejam transitórios, mas eu não acredito que eles criem força suficiente mesmo para ter raízes profundas na sociedade, que tenha, Você, digamos, o aparecimento de um partido no modelo que nós não, falamos aqui, extremo. não, mas a pergunta que eu te fiz é: vamos deixar os extremos do lado, certo? Eu também acho que o Brasil nunca vai ser. Bom, nunca é muito tempo, mas. Ok, vamos deixar os extremos de lado, né? Nazismo, fascismo e comunismo stalinista, cubano, Coreia do Norte. Vamos deixar os extremos do lado. Quando eu falo movimento de direita, não estou falando desses extremos. Eu acho mesmo que você tem razão. Esses movimentos de extrema, tanto de um lado quanto do outro, são difíceis de criarem raízes no Brasil, né? Mesmo os racistas, supremacia branca, pode ter núcleos, pode ter grupos de pessoas fora do bom senso e fora da razoabilidade, então, mas isso não progride, isso não tem uma significância. Então, quando eu falo movimento de direita, vamos esquecer os extremos, mas a direita no Brasil, ou a direita liberal na economia, tradicional nos costumes, que é um discurso que a gente tem ouvido por aí, ela me parece ser uma parcela consistente da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vem desde... você lembra da Revolução de 64, a Marcha do Brasil, né? A Marcha das Famílias pelo Brasil, ou seja, esse movimento ele estava lá desde a década de 60, quiçá antes, esse fenômeno, essa parcela da sociedade com essas ideias. Eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom ou se é ruim, deixando os extremos de lado. Ela estava lá presente. Parece que depois do regime de abertura política, ela tinha ficado meio hibernado, né? Você vê, nós não tínhamos nenhum partido que se dizia minimamente à direita. Você tinha o PL, que não era um partido liberal, era um partido social. Liberal só no nome, pronto, tá aí, mais um exemplo. Né? Nunca foi liberal, né?
E, e parece que agora, após esses anos todos de governo PSDB e PT, né, todos esses anos dessa social-democracia do PT e do PSDB, parece que esse movimento, então, conseguiu fazer um presidente da República, né, conseguiu eleger um presidente da República. Então você acha que esse movimento ele permanece, ele perde fôlego, deixando de lado os extremos, né? Eu acho que perde fôlego no seguinte sentido. O que eu fiz nesse período todo, desses anos aí, antes da Dilma ser destituída, eu participei assim, eu fui como mais com olhar sociológico na Avenida Paulista, nos Claro. movimentos. Então, assim, eu percebi que os grupos são grupos que têm poucos membros, que eles não se conversam, eu acho que assim, que não tem uma interlocução, eu acho que eles não têm uma consistência ideológica, eu acho que eles têm ideias esparsas do que seja, digamos assim, uma política liberal, eu acho que eles têm ideias, e isso o que é interessante é o seguinte, isso vem tudo com pacote, é muito interessante. A pessoa tem uma posição na economia e ela quer ter essa mesma posição de direita em outras áreas. Eu acho que isso é complicado. Então o mais complicado de tudo isso é que você não tem, você percebe essa inconsistência ideológica. Ou seja, então são grupos assim que pensam muito diferentes, que pensam muito, vamos pegar desde intervenção militar, pessoas que não acreditam grupos que não acreditam na democracia, que a democracia funcione no Brasil, e outros assim que querem o quê? Querem, digamos assim, o separatismo, digamos, separar São Paulo do resto do Brasil, Rio Grande do porque é Sul, Rio Grande do Sul. isso. E o Grande tinha discursos desse tipo lá. Então, É. quando você vai olhar de perto, é por isso que é um exercício muito interessante. Não é para você apoiar, nada Claro, disso. claro. O pessoal viu minhas fotos na internet, já começou a falar que eu estava envolvido nesses grupos. Não é nada disso. É um Claro. olhar mais distanciado. É. E você percebe que eles são muito É. distintos entre eles. Não tem assim uma liderança, digamos assim, Mas, eu acho que não é duradouro nem mesmo esses grupos mais soft, que você está chamando, não de extremos. Ele não é duradouro, eu acho que não é duradouro. Muito embora possa interferir nas eleições, digamos, de nível municipal, de nível estadual, mas eu não creio que esteja assim uma projeção nacional, não acredito. não pode ser um amadurecimento? Você não acha que com o passar do tempo esse discurso ele pode gerar uma... Isso também não pode ser um processo natural dessas várias ideias e vertentes e elas começarem, como ocorre na esquerda, né? Como ocorre na esquerda, que também tem os extremos, também tem gente que quer fazer, né, desapropriar empresas, e aí o pessoal fala, não, não é bem assim, né? Esse fenômeno não parece semelhante para você? Eu acho que na esquerda ela tem um histórico muito mais longo, né? Tem uma tradição muito mais longa. Mas é sem dúvida o seguinte, também se desorganizou, né? Se nós pegarmos as décadas passadas, se desorganizou por completo. Hoje é difícil você acreditar em movimentos de esquerda que seja genuinamente de esquerda, ou seja, você tem aí digamos, uma desfiguração, digamos assim, dos Você tem, programas você políticos, tem grupos de interesse, grupos sindicatos, diferentes, exato, está tudo entrelaçado. Você tem grupos corporativos, enfim, isso. dentro do aparelho do Estado, em alguns segmentos da sociedade, por isso que eu falei que o contexto é muito mais complicado. Então, assim, por exemplo, discussão sobre reforma do Estado. Ninguém tem uma proposta consistente, até porque você tem interesses dentro, lá e fora. Ninguém tem consistência disso. E você tem alguns que nem discutem isso, tem alguns grupos que nem chegam a discutir essa questão que é extremamente importante. Então, eu não vejo que tenha, digamos assim, eu não vejo, mas eu estou te dizendo assim, já te aviso que pode ser que nós tenhamos surpresas nos próximos anos, mas eu não vejo nenhuma capacidade de se projetar e de ter continuidade. Claro, alguns têm continuidade, conseguiram se eleger, conseguiram formar lideranças, depende, mas o próprio presidente já destruiu o próprio partido dele, ou seja, ele implodiu o próprio partido dele. O Ou seja, então, Aliança. né, ele implodiu o partido dele e todo mundo ou seja, e teve uma boa eleição no Congresso Nacional, teve uma representação que assustou, digamos assim, os outros grupos políticos. Então, tem isso. Então, fica difícil acreditar que isso vai para frente.
Tudo bem. Isso dá. Bom, vamos ver, vão ter eleições esse ano, né, para prefeito, também é um bom termômetro para a gente ver a capilaridade desse poder político, desse cacife político aí. Deixa uma última pergunta aqui, né? Você acha que o governo Bolsonaro ele é uma ameaça à democracia? Você acha que ele, como presidente, é uma ameaça à democracia, Renato? O que você percebe? Eu não acho, eu acho que ele é uma pessoa rústica em todos os sentidos, ele não tem essa capacidade de liderança, embora ele faça provocações, e são provocações até sérias, que contrariam a Constituição e as leis, mas eu não vejo ele com essa força, na verdade. Ele não tem, ele na verdade chegou ao poder, eu acho, por uma situação, digamos assim, muito particular, que na verdade ele representa o quê? Os eleitores dele representam 30% do eleitorado, né? 30 a 35% do eleitorado. E eu acho que ele mesmo está se implodindo, ou seja, implodindo as próprias ideias dele. Então ele mesmo é a oposição dele. Acredito que seja isso. Agora, ameaça. Eu acho que eu acho que ameaça no seguinte sentido: você coloca, digamos assim, cria situações em que eu acho que esses grupos que estão em hibernação, você lembra que você falou, esses grupos de direita, radicais, eu acho que isso aflora, ajuda a aflorar. Mas não acho que chegue um momento que crie ameaça, digamos, séria à democracia. Não pela vontade dele. Eu acredito que ele faz essas tentativas, mas não acredito que ele tenha força. Eu acho que a sociedade brasileira é muito maior. O Brasil é um país muito, digamos assim, eu vou usar um termo que foi cunhado pelo Anthony Dow, que é um professor de ciência política americano, né? Ele diz poliarquia, ou seja, que ele fala, chega uma situação em que o país é tão diverso nas suas forças políticas e econômicas que nenhum desses grupos tem capacidade de criar, digamos assim, ter um controle total sobre os outros. Então, eu acho que o Brasil, claro, embora tenha muita desigualdade, o Brasil se aproxima muito dessa situação. Eleitoralmente, você pode perceber que você não tem um único grupo que seja capaz de criar consenso no Congresso. Não. Isso é trágico, mas ao mesmo tempo problemático. Isso dificulta a governabilidade. Agora, por outro lado, do lado, digamos, da poliarquia, esses grupos têm que entrar em coalizão, em acordo. Ou seja, isso é básico da política. O Bolsonaro ainda não entendeu isso, né? Parece que ele está Então, entendendo, né? entendendo agora que ele começou a entender o seguinte: é impossível governar sem Demorou um Congresso. ano e meio para ele perceber isso, né? Não dá para governar, você tem que. E outra, não adianta, por mais que a gente tome partido, a gente tem que ver o seguinte: você pode ver que equilibram, né? Ou seja, você tem os congressistas ali, que também é um emaranhado de interesses, que também se coloca contra algumas políticas do Bolsonaro. Então, eu acho que esse equilíbrio, embora isso atrapalhe a governabilidade, essa pulverização de interesses, fragmentação de projetos, mas, de qualquer maneira, isso implica o quê? Que nenhum desses grupos pode, digamos assim, impor um regime fechado. Eu acho que eu estou dando risada também, porque está tão longe disso, nós não somos nem organizados para isso. É Não somos diferente. organizados o suficiente para fazer uma ditadura, né? Isso, não sabe, velho. E mais, hein, eu acho que eu chamaria a atenção do seguinte, muito pelas contribuições que o Hélio Gaspari apresentou nos livros dele, na coleção sobre. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Hélio Gaspari no volume 4 daquela coletânea de 5 volumes sobre a ditadura militar. Ele diz uma coisa muito interessante, ele desvela uma coisa interessante. A gente achou, ou a gente achava, ou a maioria das pessoas achavam, que o regime militar era um regime de consenso. Pelo contrário, ele era de Não. conflito. Ele era de conflito permanente, de tentativas de golpes palacianos, ou seja, de tentativas de grupos dentro do palácio. exército. Exatamente. Então, assim, a gente percebeu que era mais um regime de conflito do que de consenso. Isso não aparecia para a sociedade. Então, isso parece muito. Entendeu? Não, eu ia falar, se você tem, inclusive disponível no YouTube, você consegue achar legendado algumas reuniões do PC chinês, do Partido Comunista, as reuniões do Partido Comunista Chinês, a gente tem essa impressão, o governo chinês é único, mas se você vê as discussões, são muito acaloradas. Você tem grupos, se discute muito dentro do partido, depois se torna discurso único. Mas você tem
brigas, grupos, ideias diferentes, né? Isso é meio que natural, né? Isso é importante. A gente tem essa visão, muito pode ser que o leigo tenha essa visão de unidade, mas na verdade não é assim. Então, naquela época, o Brasil era uma sociedade diferente de hoje. Então, hoje é muito mais difícil construir essa ideia de, digamos assim, de termos um regime fechado. Eu acho que isso não prospera, isso não tem condição de prosperar, muito embora ele seja uma pessoa que, enquanto na figura de presidente, ele coloca questões que são complicadas, ou seja, que você cria mais dúvidas do que certezas, ou seja, o Brasil, eu acho assim que eu penso o seguinte, eu defendo a democracia, eu acho que não tem outra maneira de nós encontrarmos uma saída para a situação que nós chegamos sem a democracia. Não acredito nisso. Qualquer tentativa de fazer isso que não for o regime democrático, ele é um paliativo, ele não vai adiantar nada. Ele vai criar muito mais problemas do que soluções. Concordo muito 100%. mais. Concordo 100%. Renato, nós estouramos em muito o nosso tempo aqui. Você achava aí que uma hora e pouco era muito, né? Imagina, isso aqui tem papo para ir embora, né? Então eu queria, Renato, deixa as suas últimas palavras aí para quem está nos ouvindo, nossos alunos do Instituto Federal e para o pessoal em geral. Deixa a sua última mensagem para nós. Bom, eu queria agradecer, então, a oportunidade de discutir esses temas, de reencontrar com o Robson nessa plataforma aqui, nessa videoaula, que é também um debate, é um formato de videoaula, mas é também um formato de debate. Gostei muito de discutir esses temas contemporâneos, eu acho que a gente poderia dar continuidade a essas discussões em determinados períodos, assim, sei lá, a gente pode pensar num cronograma, né, para discutirmos para enriquecer o debate com outros convidados. E também quero deixar aí um abraço assim para todos os ouvintes, para os alunos do Instituto, né? E é isso. Estou muito contente de ter participado dessa reunião, desse debate aqui. Que bom, que bom. Já está aceito o convite aí para a gente fazer um cronograma aí com temas. Vão ter eleições, né? Eleições é um tema. Vão ter votações importantes no Congresso, então, inclusive com outros convidados, como você bem colocou aí. Renato, queria te agradecer muitíssimo por ter aceito, ter liberado esse espaço aí para estar aqui com a gente. Demorou um pouco de tempo aí, nós estamos tentando acertar uma agenda, tema, né, e coisas do tipo, mas eu fico muito feliz. Realmente, aquilo que eu falei não é confete, não. O Renato é um cara que eu tenho grande apreço, é um profissional muito sério, muito ético, muito correto como pessoa e muito competente intelectualmente. Vocês puderam perceber isso e é sempre bom poder trocar com pessoas assim, né? Pessoas que a gente conversa e a gente aprende, né? Isso aqui para mim é ótimo, que de quebra a gente leva uma aula de sociologia aí. Eu aprendi muito com você também. Eu não fiz esses elogios, mas assim, porque eu não fiz esses elogios, eu sou um pouco acanhado para fazer esses elogios. Não. Mas eu te agradeço muito, porque eu aprendi muito com essa nossa discussão e quero te agradecer mesmo. Estou gratíssimo pelo convite. E fique à vontade para me convidar o momento que você desejar. Opa, já está convidado. Não, nós vamos marcar mesmo, tá bom? Vamos fazer um cronograma de temas e aí. Para você que ficou com a gente, espero que tenham gostado, espero que também tenham aproveitado bem esse debate. Claro que esse debate não esgota as ideias. Se você tem ideias diferentes do que a nossa, coloque nos comentários, mande mensagens. Na medida do possível a gente responde para vocês. O tema é extenso, o tema é vasto, mas o tema é importante. Nós vivemos numa sociedade e a sociologia, quanto instrumento de entender a sociedade, é fundamental. Fique conosco, assista os outros vídeos, deixe seu like, faça a inscrição. E é isso aí. Renato, um grande abraço, um abraço a todos, uma boa tarde.